Crenças silenciosas que te mantêm travada nos penteados e você nem percebe. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a essa live de aquecimento para o workshop Domine os Penteados de Forma Fácil, que vai acontecer nos próximos dias 11, 12 e 13 agora de agosto. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos também. Deixa eu ver só quem está entrando por aqui. Enquanto a galera vai entrando, hoje acontece a nossa primeira live de aquecimento para o workshop Domine os Penteados de Forma Fácil. Vai acontecer agora nos dias 11, 12 e 13 de agosto, tá? Então, quem ainda não fez a inscrição, é só comentar aqui, eu quero, que você vai receber o link de inscrição lá no seu direct, ok? O tema da nossa live hoje de aquecimento é crenças limitantes que travam o seu sucesso e você nem percebe. Bora lá? Quando o pessoal vai entrando aqui, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você envie essa live para pelo menos 2 penteadoras ou 2 cabeleireiras que trabalham com penteados e que precisa dessa live aqui também. Boa noite. Boa noite, penteadoras. Boa noite, masters. Envie essa live para 2 amigas, ou cabeleireira que faz penteado ou penteadora, certo? Eu quero saber quem aqui está assistindo essa live, uma live minha, pela primeira vez. Comenta aí, que eu quero saber quem está aqui assistindo pela primeira vez e quem já é anfitriã. Salão Cris, boa noite. A Rosângela, Bruna Maria, Girlaine, seja bem-vinda. Quem é anfitriã, comenta aí, sou anfitriã. Primeira vez. Legal. Bora lá então para o nosso conteúdo aqui de hoje, que eu tenho certeza que vai agregar muito aí para você. Eu separei aqui 11 crenças que travam aí o seu sucesso e a última delas vai surpreender você. Porque são crenças que você não sabe, não percebe, acredita que não é. Crenças é aquilo que você acredita que é, mas que na verdade não é, tá? Para quem de repente aí não sabe. Legal, bastante pessoas aqui pela primeira vez, bastante anfitriã também. Aqui quem vos fala, né? Quem tá entrando aqui pela primeira vez, afinal, quem é a Adriele, gente? A Adriele é uma pessoa que começou do zero, começou como cabeleireira, e eu posso falar para vocês com autoridade, com autonomia, de quem já passou por vários perrengues, para quem já teve várias crenças, e só depois que eu, vamos dizer assim, derrubei essas crenças, que eu consegui crescer, que eu consegui destravar nos penteados. E então, às vezes, quem vê, né, assim, eu ministrando curso, aqui fazendo live e tal, acha que eu comecei assim e não foi bem por aí, tá? Eu também tive um início difícil. E eu posso falar para você, garantir com toda certeza que todas as crenças que eu vou passar aqui para você, eu tenho certeza que vai dar uma viradinha de chave e vai fazer total diferença aí para você também, tá? Eu moro numa cidade de 76 mil habitantes, é uma cidade pequena, assim, nada evoluída, já faz uns 13, 14 anos que eu moro aqui e não sai de 76 mil habitantes, para vocês terem ideia, tá? E mesmo assim, depois que eu comecei a dominar os penteados, depois que eu derrubei essas crenças, eu lotei a minha agenda das 6 da manhã às 7 da noite, todo santo sábado, o ano todo, época de formatura até meia-noite, para quem atende formanda e sabe como que é. E assim, pauleira, uma atrás da outra, porque quando a gente está ali em dias de atendimento, a gente começa a calcular, né? E 1 hora de almoço, por exemplo, nessa 1 hora aqui, que tal? Se eu fizer comer, beliscar qualquer coisa em 10 minutos e pegar mais um penteado, mais X valor, a gente faz esses cálculos, né? E a gente acaba se matando aí de trabalhar. Mas uma coisa diferente é diferente você se matar de trabalhar cobrando pouco para ter um salário ali razoável, né, no final do seu dia. E a outra coisa é você cobrando o valor justo, que foi o que aconteceu comigo, cobrando o valor que eu queria, lotada, vivendo só de penteados, né? Com o tempo eu deixei a profissão de cabeleireira para viver somente de penteados. Cabeleireira e maquiadora também, era maquiadora. Fazia os dois ali.
E aí larguei tudo para viver aqui só de penteados, tá? Então vamos lá. Eu separei aqui para vocês 11 crenças silenciosas. São crenças que tá travando aí você, de repente você ainda não percebeu. E a primeira dela é achar que penteado é muito difícil. Eu quero saber quem aqui acha que penteado é muito difícil. Eu quero que vocês comentem aí para mim, eu quero saber qual o nível que vocês estão. Me fala se você acha que penteado é difícil demais. Você que já está na área, que já faz penteados, que não consegue destravar, não consegue evoluir, tem essa deficiência na técnica, né, vamos dizer assim. A Fers eu acho, a Dutra também, Toinha. Eu posso te dizer que acho que 99,9% das pessoas acham penteados difícil demais. Isso é um mito, tá? Isso é uma crença. Por que que isso é uma crença, Adriele? Nossa, penteado não é difícil. Penteado, sim, é mais desafiador, mas não é tão difícil quanto parece ser. Por que que eu falo isso, que não é tão difícil quanto parece ser? Eu sempre falo o seguinte, a forma com que você faz hoje penteado, que na maioria das vezes, se não, a técnica não está perfeita, a limpeza não está perfeita, é porque você está fazendo do jeito errado. E se você está fazendo do jeito errado, você está fazendo do jeito mais difícil que existe. Certo? Por exemplo, meu marido uma vez quebrou um piso lá em casa, da área de casa, ele falou, eu mesmo vou trocar, é facinho. Vou procurar um tutorial na internet. Eu vi fulano fazendo aqui quando foi colocar piso. É só jogar a massa ali, preparar a massa, colocar o piso ali e pronto. Essa era a teoria dele. Ele procurou um vídeo ali no YouTube e foi tentar fazer. Acreditem ou não, mas ele ficou um dia inteirinho para conseguir trocar um piso que tinha quebrado. E por que que isso aconteceu? Porque ele aprendeu ali com o vídeo só o superficial. Ele aprendeu só o superficial. Ele não aprendeu as experiências do que pode dar certo, do que pode dar errado. No que ele foi tirar um piso, ele quebrou outro. Aí para trocar outro, aí não dava nível e não sei o quê. E aí foi esse perrengue o dia todinho. É a mesma coisa que acontece com vocês na hora de fazer o penteado. Ou seja, aquilo que parecia ser tão fácil, né, vendo os outros fazer, na hora que ele foi fazer, se tornou algo muito difícil. Por quê? Porque ele estava fazendo da forma errada. Porque ele aprendeu somente o superficial. E assim acontece com 99,9% da maioria das pessoas. Porque o que acontece? Toda cabeleireira começa a fazer penteado por quê? Porque a cliente pede, certo? Fazer uma escova, beleza, uma escova. Mas você não faz nenhum presinho? Mas você não faz nenhuma trancinha? E assim começa, né? As cabeleireiras também quererem fazer penteado. Assim acontece com as maquiadoras, né? Que as cabeleireiras pedem ali também. E as cabeleireiras não, as clientes pedem também. E existem, né, as penteadoras que já nascem aí, que já começa, já entram na área da beleza, já diretamente ali nos penteados. Não acontece isso, né? Mas com cabeleireiras e maquiadoras é dessa forma que começa. Então, os clientes começam pedindo, você começa fazendo aquilo, isso, outro, começa a procurar vídeos na internet e tal. E aí você aprende só o superficial. E por isso que penteado se torna tão difícil. Por que a preparação é tão difícil de fazer? Por que é tão difícil fazer uma limpeza? Por que é tão difícil executar as técnicas? Por que é tão difícil executar uma técnica russa, né? As técnicas agora mais avançadas? Por que é tão difícil entender sobre os produtos? Para que serve? Como que usa com estratégia? Quando usar? Existe uma ordem correta para usar? Isso tudo em um vídeo onde você vê na internet de passo a passo, você não aprende. Então se torna um conteúdo raso. Por isso que eu sempre falo que passo a passo de penteado não é o suficiente para você aprender penteado. E aí isso se torna uma coisa muito difícil na sua mente, porque você está fazendo tudo errado. E nisso você começa a criar cada vez mais bloqueios, onde vai ficando cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil. Por quê? Aí você começa a rodar a rede social todinha. Um falou isso, então eu vou fazer, mas outro falou aquilo, e aí você começa a misturar técnicas, começa a misturar métodos, e aí é a receita para o fracasso total. É por isso que penteado parece ser muito mais difícil do que ele realmente é. E quando você aprende da forma correta, aprende mais detalhado, mais aprofundado, aprende a experiência, né? Porque a experiência, ela manda muito, 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 muito. E como que você aprende com experiência? Ou você aprende testando,
errando, errando, errando até acertar, ou você aprende com quem já passou pelo processo, quem já viveu a experiência, sabe o que se fizer isso vai dar errado, se fizer aquilo vai dar certo. Então é completamente diferente. Então quando você aprende a experiência, você acelera anos. Então uma coisa que não é normal é, por exemplo, penteadoras, cabeleireiras que fazem penteado, tá aí anos na profissão, mais de 5 meses, mais de 1 ano, mais de 2 anos, mais de 3 anos, e não consegue evoluir, consegue uma evoluçãozinha, mas não tão significativa, certo? Isso não é normal. Eu sempre falo, para quem aprende da forma correta e coloca em prática uma vez por dia, não precisa ser o dia inteiro, não, é uma vez por dia. Em 2 meses você já domina os penteados. O que é dominar os penteados? É você saber fazer qualquer penteado que a cliente te pedir. Isso, por exemplo, também é uma crença. Você achar que para você saber fazer o penteado que a cliente te pede, você precisa aprender diversos tipos de penteado. Imagina quantos tipos de penteado dá pra gente desenvolver, dá pra gente criar. Imagina o trilhões e trilhões de penteados que tem na internet. Se você for procurar nas redes sociais, no Pinterest, em tudo quanto é canto, no Google, muitos e muitos penteados. Agora imagina você ter que aprender cada um deles, decorar passo a passo de penteado para você saber fazer o penteado que o cliente pede. Porque ela vai rodar a rede social ali inteirinha, se de repente ela não tiver ali em você como uma base, como um portfólio legal para ela se inspirar. Certo? Então isso não é normal. Por que isso não é normal? Porque existe uma receita aonde você aprende a ler esse penteado e aprende a desenvolver esse penteado. Só de olhar uma foto de um penteado pronto. Eu sei que técnica que foi feita. Por que eu sei? Porque eu sei essa técnica. Porque eu sei o que foi usado passo a passo para fazer esse penteado. Como que eu sei o passo a passo? Porque eu entendo das bases. E é isso que eu vou explicar para vocês durante as 3 aulas do workshop que vai acontecer em breve. Eu vou explicar detalhadamente para vocês, né, com mais detalhes, na verdade, como que funciona esse processo de você, através de uma foto de penteado, saber identificar e conseguir fazer com excelência. Isso é possível. Só que eu não sei se por falta de método ou por querer manter a pessoa presa em aprender somente passo a passo, ninguém ensina isso. Eu acredito que é por conta, talvez, de não terem um método claro. Isso que eu ensino, isso que eu uso para mim, que eu ensino para as minhas alunas, por exemplo, que você vai ver um pouquinho no workshop, é algo que eu nunca aprendi com ninguém. É algo que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, de tanto treinar, de tanto praticar. Fui identificando e fui aprimorando, e fui aprimorando, e fui aprimorando. Foi assim que surgiu esse método. E hoje eu ensino com o maior prazer para as minhas alunas, e ensino ali um pouco também no workshop. Por quê? Porque eu já tive, de repente, no lugar que você está aí hoje. Quantas e quantas clientes chegavam para mim e falavam o seguinte: Adriele, meu sonho é fazer um coque, mas em todo lugar que eu fui, não, me diziam que não dava para fazer um coque. Eu nunca consegui fazer um coque no meu cabelo. Ou porque esse cabelo era muito curto, ou era repicado, ou sei lá o que seja. Ou, eu fui em tal lugar, mostrei essa foto como inspiração, nossa, me entregou uma coisa nada a ver. Ou, o penteado despencou. Então, de tanto ouvir isso, que eram coisas que eu já tinha passado também, eu falei, por que não ensinar o que eu sei para as outras pessoas? Eu sou uma só. Quantos clientes eu consigo atender em um dia? Agora, imagino tanta de cliente que existe nesse mundo. Para que eu vou guardar um segredo desse para mim? Não tem lógica, não faz sentido. Certo? Não é escalável. Não tem, né? Não faz sentido nenhum. E na medida que eu ensino, eu aprendo cada vez mais. Então foi assim que eu entrei, né, para a área, migrei para áreas para ministrar cursos. Foi assim que eu vim parar por aqui nas redes sociais. Porque eu me incomodava com aquilo. Porque eu já tinha passado por aquilo e eu sabia que não era nada gostoso. Eu sabia que aquilo ia me fazer ter insegurança na hora de fazer o penteado. Aquilo ia fazer com que eu não tivesse confiança na hora de cobrar o valor que eu queria. E eu sabia que através disso, isso vamos dizer assim, é o núcleo do negócio. Porque através disso, quando você aprende, eu sempre falo, quem aprende não depende.
Quando você aprende a dominar os penteados, todos os perrengues de uma penteadora, quem já está aí na área sabe, quem está iniciando de repente não sabe, já vai aprender aqui da forma correta, iniciar, né, do jeito certo. Vamos dizer, abre a porta, sabe? Para todos os perrengues que de repente você está passando hoje. Então, quando você domina, você tem clareza e segurança da cliente chegar ali, sentar na sua cadeira, falar, eu quero esse penteado. Falar, eu sei fazer. Eu sei fazer. Você não precisar falar para a cliente, a hora que ela for agendar, que penteado que você quer? Me manda foto aqui. Manda foto do seu cabelo, para você poder correr na internet um dia antes, né? Que a gente sempre deixa para a última hora, ou para a semana, para tentar aprender em qualquer lugar aí da internet aquele penteado para ficar parecido. Ou tentar empurrar um penteado que a gente sabe para não fazer, né? Porque não sabe fazer aquilo que ela pediu. Eu já fiz isso muitas vezes. Quem aqui nunca fez? Que atire aí a primeira pedra. Eu já fiz isso muitas vezes, antes de ter o domínio. Então eu sei como que é. Então é libertador. Quando você domina, quando você tem segurança do seu trabalho, você consegue, tem firmeza para cobrar o valor justo. Que é o que eu vou falar sobre isso na aula de amanhã. Eu vou falar um pouco sobre a precificação, tá, do penteado. Você é libertador, né? Vamos dizer assim. É assim que você começa a crescer, assim que você começa a ganhar dinheiro de verdade nos penteados. Tá? Então vamos lá agora para mais uma crença silenciosa. Eu já falei aqui de achar que penteado é difícil demais. Uma outra crença é achar que existe produto milagroso ou que o produto não importa, que é tudo igual. Quantas e quantas vezes já vi isso acontecer? Quantas e quantas vezes, às vezes, passa um vendedor aí no seu salão e fala de uma determinada marca, né, de cosmético, que de repente nem é especializada em penteados, de pessoas que desenvolvem que não entendem, né, que é pessoa que é só empresária, ela nunca fez um penteado na vida, desenvolveu uma linha, ficou rica, famosa, sai vendendo, né, ali os produtos, tudo quanto é produto. Aí chega ali um vendedor para você oferecendo uma pomada estilizadora. Aí você quer usar essa pomada estilizadora, que tem fixação além do que necessita, e aí você quer usar ela para fazer o penteado. Aí você vai beliscar uma marcação de mecha, você não sabe por quê que essa marcação de mecha não está dando certo. Porque tem fixação demais. Quando você vai puxar uma marcação, o que acontece? Tem fixação além do que necessita, além do necessário. Os fios ficam coladinhos um no outro. Então, no que você vai puxar a marcação, dá tudo errado. Por quê? Por falta de informação. E às vezes você acha que qualquer produto que você vê aí numa loja de cosmético é o ideal, às vezes. Esse daqui serve. Às vezes faz contas, não vou falar economias burras, vou falar economias desinteligentes. Existe essa palavra? Desinteligentes. Porque às vezes você não faz conta de ml, você não faz conta que, por exemplo, um spray de fixação que você vê nas lojas de cosmético, é baratinho, sei lá quanto que tá hoje, R$60, R$50. Mas aí você não sabe que para você ter o resultado de um produto profissional, você vai precisar usar o dobro, talvez o triplo de produto. Às vezes o ml vem menos. E às vezes, ainda assim, às vezes não, ainda assim, posso afirmar com toda certeza, não vai ter a fixação que deveria. Não tem a fixação que deveria. Daqui a pouco o penteado tá tudo sujo. Daqui a pouco o penteado tá desmanchando todinho. E você não fez conta. Você acha que o produto é tudo igual, que não vale a pena investir no produto certo. Ou que talvez tal produto ele não é para técnica russa. Acontece também. Por exemplo, cera líquidas. Tem cera líquidas que não dá certo para o penteado russo, para você beliscar uma marcação de mecha. Por que não dá certo? Porque ele tem fixação além do que precisa, igual da pomada. No workshop eu vou falar um pouco mais sobre o produto, tá? Também. Então, olha quanta coisinha que vai acontecendo, né? Quantos perrengues que vai acontecendo por falta de informação. Então, não é vendo um tutorial na internet que você vai aprender o penteado. Não é, e você fica louca para descobrir, às vezes, o produto que a pessoa está usando. Às vezes é produto que você tem aí. Você só não está sabendo usar.
Não tem técnica, não tem estratégia. Tem estratégia para usar produto também. Então, esse não se importar também com os produtos que você vai usar faz total diferença também nos penteados. Eu falo sempre, é impossível você fazer um penteado bom, vamos falar, a técnica russa, usando qualquer produto. Impossível. Não dá, não tem como. Não tem como. E aí eu já vou pular para uma próxima crença, que é achar que não precisa investir. Por que você não quer investir? Ah, porque eu cobro barato no penteado. Ah, eu não quero investir de repente em produtos caros, né? Vamos dizer assim. Porque eu faço poucos penteados. Ah, eu não vou treinar porque eu não quero usar os produtos que eu comprei, os produtos bons. E aí, como que fica a parte de investimento? Se você não investe em você, se você não investe em conhecimento, se você não investe no que você precisa para trabalhar, como que você vai crescer, como que você vai ter sucesso, como que você vai conseguir executar um bom penteado? Não tem como, não existe isso. Todo mundo que trabalha por conta, se você não é CLT, você é uma empreendedora, você é uma empresária do seu negócio. Então você tem que pensar, trabalhar com a cabeça também, não só com as mãos. Porque se você trabalha só com as mãos, você não se desenvolve. Então você tem que trabalhar mente para isso aqui dar certo, ó, para as mãos funcionar. Certo? Então, pensa bem, ó, é como se o cachorro ficasse correndo atrás do próprio rabo dele. Porque é assim, ó, você não investe porque você não tem dinheiro, ou porque você não quer gastar, ou principalmente porque não é prioridade. Que é um outro assunto também. Tá? Por que não é prioridade? Porque às vezes você acha que quer trabalhar com penteado, viver de penteado, mas na verdade não quer. Por quê? Porque você está concentrando em coisas aleatórias, que está tirando sua distração, que não está contribuindo para você evoluir nos penteados. Então você não investe, não vou nem falar porque não tem dinheiro, é porque não tem prioridade, tá? Porque quando a gente quer, a gente dá jeito. Para tudo. Você não investe. Aí, se você investe, você não treina. Se você não treina, você não fica boa. Se você não fica boa, como que você vai subir o valor dos seus penteados para você ter dinheiro para si, para investir em produtos? Não tem como. E aí você fica presa nesse ciclo e não sai disso nunca. Então, o primeiro passo é investir. Seja em produto, seja em conhecimento. Claro que o correto sempre é investir primeiro em conhecimento, para você saber que produto que você compra, que material que você investe, para você saber que boneca que você investe, para você ser mais assertiva nas suas escolhas, para você errar menos. Que quando a gente erra menos, a gente economiza. Porque a gente não está comprando errado. Às vezes a gente compra muitas coisas erradas, coisas que nem precisa talvez, e gasta muito mais do que, de repente, se você tivesse investido primeiro em conhecimento. Certo? Então, isso também é uma crença. Né? Eu acabei de produto e falando, nem emendei uma coisa com a outra, mas conseguiram entender? Eu quero saber se vocês estão me acompanhando aqui a minha linha de raciocínio, se está ficando claro para vocês. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Obrigada, Brito. É Brito? Sara Brito. Produtos é maravilhoso, o resultado é perfeito, obrigada. É burrice mesmo. Deixa eu ver aqui, se tem alguma crença por aqui. Eu vou identificar várias crenças por aqui também, através dos comentários de vocês, tá? Então, se sintam à vontade de comentar, de achar o que você pensa, que eu consigo te ajudar. Talvez melhor. Estou começando agora e me falaram que precisa ter a capa cruzante, senão não faz penteado. Que isso? Não sei nem o que é isso. Me fala aí que é isso que eu nunca nem ouvi falar. Bora lá. Um dia eu já pensei assim. Legal. Ó, vamos lá para mais uma crença. Eu quero saber se vocês têm essa crença, vão falando para mim, conforme eu vou falando, tá? Fala assim, eu tenho essa crença. Eu tenho essa X crença. Eu quero saber. Achar
que todo cabelo precisa ser escovado para fazer penteado? Quem é que acha que todo cabelo precisa ser escovado para fazer penteado? Fala aí para mim. Todo cabelo precisa ser escovado? Isso é uma crença. Por que isso é uma crença? Porque isso é algo que vem lá de trás, da época das nossas bisavós, das nossas avós. Sempre foi assim, lavar, escovar, para fazer o penteado. As coisas mudaram. Eu vou falar mais sobre isso na aula 2 do workshop, tá? Quem ainda não se inscreveu, só comentar aqui eu quero. Digita eu quero, que você vai receber o link de inscrição. Quem já fez o link de inscrição, não precisa fazer novamente, tá? Senão você entra em diversos grupos, aí depois você fica perdida. E é tudo igual, né? Vamos dizer assim, tá? Então, é um mito você achar que precisa escovar. As coisas mudaram, revolucionaram, né? Graças a Deus. Então, agora está muito mais fácil. Imagina você fazer uma preparação em 40 minutos, ao invés de 1h30. Eu vou explicar mais sobre isso nas aulas do workshop. Você achar que para cada tipo de cabelo exige uma certa forma de preparação. Quem é que acha isso? Me fala aí, eu acho, eu não acho, me fala, eu quero saber se você, quem tem essa crença. De achar que para cada tipo de cabelo é uma forma diferente de fazer a preparação. Fala para mim. E se a gente simplificar? Um tipo de preparação que serve para qualquer tipo de cabelo. Seja ele mole demais, ressecado demais, que mais? Não importa como seja esse cabelo, cacheado, liso extremo. Quem é que acha? Existem apenas 3 tipos de preparação de penteado. 3. Vou falar isso aqui para vocês, eu acho que talvez vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Quais são esses 3 tipos de preparação? Não é para tipos de cabelo. Para tipos de cabelo, eu consegui desenvolver um método onde não importa como seja esse cabelo, eu vou explicar lá no workshop. A preparação que eu vou ensinar para você lá, você vai fazer para qualquer tipo de cabelo, tá? O que eu vou falar aqui para você de que existe 3 tipos de preparação são para estilos de penteado, não para tipos de cabelo, é diferente. Para estilos de penteado. Como assim, Adriele? Toda vez que você precisa alisar um cabelo para fazer o penteado, isso é um estilo de penteado. Toda vez que você vai fazer um penteado, por exemplo, numa cacheada, onde ela quer definição dos cachos, e você vai fazer um penteado cacheado ali, usando a definição dos cachos, definindo os cachos, é um outro estilo de penteado. Toda vez que você for fazer, por exemplo, estilos de penteados boho chique, é outro estilo de preparação. Porque é outro estilo de penteado. Certo? Deixa eu só arrumar aqui o negócio. Ficou claro? Me fala aí se ficou claro para você. Então, é um tipo de preparação para quando precisa alisar o cabelo para fazer o penteado. É um tipo de preparação para as cacheadas. É um tipo de preparação para estilo de penteado boho chique. Que são esses 3 estilos de penteados, basicamente, que existem. Existe também preparação, por exemplo, para quem é transista, é especialista em penteados afro, mas isso eu não vou poder te ajudar porque eu não sou especialista em penteados afros. Cacheadas, eu sei, eu tenho domínio das cacheadas, mas não em fazer, sabe, coisas mais elaboradas e tudo mais, não, tá? Então, por isso que eu vou falar para vocês hoje aqui desses 3 estilos de penteados. Então, olha como isso fica muito mais claro, muito mais fácil de você entender quando você entende isso aqui que eu te falei, que não precisa de um tipo de preparação para cada cabelo. Para que eu vou complicar uma coisa que é tão fácil, que é tão descomplicada? Existe método para isso, e eu vou explicar isso para você lá nas aulas do workshop. Me fala se caiu a ficha aí para você. Me fala se você tinha clareza disso ou não. Me fala aqui pra mim. Olha lá, a maioria acha, né?
Então, quando a gente tem clareza, a gente consegue simplificar, entender muito mais fácil. Tá? Então, quem ainda não fez a inscrição do workshop, digita aí eu quero, você vai receber o link de inscrição lá no seu direct. Lá, a Sara disse que não sabia. Digita eu quero, você vai receber o link de inscrição. Se organiza, tá? As aulas começam às 7h30 da noite, na segunda, na terça e na quarta, que é dia 11, 12 e 13, para você não perder nenhuma aula. Tá? Uma coisa, às vezes, que você acha que, de repente, talvez pareça tão inofensivo, talvez que seja até difícil de acreditar, de tão simples que é a chave para virar aí o seu negócio. Então, eu quero que vocês assistam as aulas com bastante atenção. Tá? Com bastante atenção, presta bastante atenção mesmo, que vocês vão conseguir virar uma chavinha aí. Tá bom? E vai fazer total diferença aí no penteado de vocês. Vamos lá. Quem aqui acha que não é possível cobrar o valor justo? Isso aqui também é uma crença. Gente, eu fico tão triste, eu falo, gente, que mentalidade é essa de achar que você não consegue cobrar mais de R$80 um penteado, mais de R$100 um penteado. Porque você acha que o problema é a sua cidade, que é pequena, as clientes não pagam. O que eu mais ouço falar? Na minha cidade, as clientes não pagam esse valor. Nossa, que absurdo. Tem um anúncio meu que roda, onde eu falo, onde você pode cobrar R$1.500 num penteado de noiva, apenas o penteado, mais nada. Só o penteado, mais nada. Sem café, sem maquiagem, sem nada. Tem gente que acha um absurdo. Quando na verdade não é. Talvez seja um absurdo. Na verdade eu até entendo, porque quando eu comecei a fazer penteado, eu lembro que eu cobrava R$30 e eu lembro que tinha uma profissional na época, ela me contou que ela cobrava R$80 no penteado. Eu falei, gente, que sonho, né? Cobrar isso num penteado. Na época eu pensava isso. Mas eu nunca, né, achei que talvez seria impossível. Por quê? Aquela profissional me provou, olha, eu cobro isso. E tem muita gente que duvida que é possível você cobrar R$1.500 um penteado de noiva, só pelo penteado. Que o problema é a cidade, o problema é que as clientes não pagam. Olha o que aconteceu com o morango do amor. O seu penteado tem que ser o morango do amor. Um moranguinho normal, comum, onde você compra em tudo quanto é lugar, tudo quanto é mercado, uma bandejinha, é o quê? Nem lembro. 12, 15 reais, não sei, uma bandejinha. Sei lá, tem época que tá na promoção, acho que 3 bandejas por 12 reais, 15 reais, mais ou menos. E agora saiu o morango do amor, onde um morango é 15 reais. Um morango. Então, o seu penteado tem que ser o morango do amor. Tem que ter um diferencial. Tem que estar mais bonito, mais apresentável. Diferente da concorrência. Não é? Porque morango por morango tem em tudo quanto é lugar. Tem gente que cobra 10 uma cartela, tem gente que vai lá e faz a oferta 3 por 15. É isso que acontece quando você cai na guerra de preço dos seus penteados, ao invés de fazer o seu penteado virar um morango do amor. Você fica brigando com a sua concorrência por preço. Tua concorrente cobra 100, você cobra 80 para conseguir fechar a cliente. A tua concorrente, uma outra concorrente, que sabendo que você cobra 80, vai lá e cobra 60. Isso não é significado de fechar a cliente. Vai atrair uma outra? Você vai conseguir fechar uma outra por baixar o preço? Vai. Mas não vai te dar lucro. E também isso não significa que você vai lotar a sua agenda. Porque se fosse assim, quem é que cobra R$80 no penteado? Tem agenda lotada? Quem cobra 100 tem agenda lotada? Hoje o valor de um penteado, eu falo assim, não importa talvez a cidade que você more, hoje, menos de R$150 não é um penteado, não pode ser um penteado. Não importa onde você mora. Menos de 100, minha cidade tem 3.000 habitantes. Não importa, é o mínimo R$150. O mínimo do mínimo. Mas assim, o mínimo do mínimo mesmo, tá? Era o que acontecia aqui comigo. Cidades vizinhas de 3.000 habitantes, de 2.000 habitantes.
Eu cobrando aqui 250, 300 reais um penteado. Vamos falar os dias de hoje. 320 reais um penteado. É o que eu cobro hoje, aqui na minha cidade pequena, de 76 mil habitantes. Aí vem as clientes lá da cidade de 3 mil habitantes, redor daqui, sai de lá para fazer o penteado aqui comigo. Tem vezes que a festa não é nem aqui, é lá na cidade delas. Vem, faz o penteado e volta lá. Aí como que a cliente não paga? Ela paga, ela só não está vendo o valor do seu trabalho. E aí você baixa o valor, às vezes as pessoas ficam até desconfiadas de tão baixo que tá. Por exemplo, eu vindo do futebol do meu filho, tem uma plaquinha lá. Eu juro, toda vez que eu passo vejo aquela placa, eu morro de vontade de descer e ir lá conversar com o dono do estabelecimento. Toda vez. Não tem uma vez. Uma placa assim, no meio da avenida. Espeto 7,99, 8,99, uma coisa assim. Hoje um espeto, aqui na minha cidade pelo menos, é 14 reais um espeto. Aí a pessoa, às vezes, com tanto carinho, com tanto amor ali, às vezes, sabe, às vezes a pessoa é cuidadosa, é limpinha, tal, capricha, deve ser maravilhoso o espeto. Mas eu fico pensando, gente, é R$7,99, eu fico com medo de comer esse espeto. Não sei se é de gato, não sei como que é feito. Eu fico com medo. Eu fico com o pé atrás. Acontece a mesma coisa com a sua cliente, quando você cobra barato demais. Entende? Por quê? Por simples falta de conhecimento. Porque quando a gente começa a trabalhar por conta, a gente não tem que pensar só na técnica. Claro, técnica sim, mas a gente tem que desenvolver isso aqui também. Trabalhar a nossa mentalidade, trabalhar o nosso lado empreendedor, buscar conhecimento. Pra gente não ficar nessa guerra de preço. Isso, não... Imagina você cobrar 80 reais. Meu pensamento sempre foi o seguinte. Na época que eu fazia maquiagem também, eu pensava o seguinte. Arredondar aqui para ficar mais fácil. Eu lembro de quando a maquiagem era 100 reais. Eu lembro certinho, eu cobrava 100 reais a maquiagem. E o meu penteado, eu pensava comigo, o meu penteado não pode ser menos que 150 reais. Porque uma maquiagem eu vou demorar 1 hora para fazer. Um penteado, 2 horas. Se eu for fazer tudo sozinha. Agora, se eu colocar uma pessoa para preparar, aliás, meu penteado não pode ser menos que 200 reais. Se eu for fazer sozinha a preparação e a montagem, o penteado total tem que ser pelo menos 200 reais. Se eu não cobrar pelo menos 200 reais, não compensa eu fazer penteado, compensa eu fazer maquiagem, que eu vou demorar 1 hora para fazer um penteado, uma maquiagem 100 reais, 2 horas, 2 maquiagens, 200 reais. Eu sempre pensei dessa forma, então eu sempre pensei, o meu penteado sempre tem que ser o dobro da maquiagem. Sempre pensei isso. O que eu fiz, né? Busquei conhecimento e tudo mais para me melhorar meus penteados, para eu conseguir cobrar o valor justo nos meus penteados. E aí é onde eu entro com a estratégia de que, se eu tenho alguém para preparar esse penteado para mim, que eu vou explicar sobre isso também lá nas aulas do workshop, ao invés de eu perder tempo preparando esse cabelo, que demora 40 minutos, né, depois do método, para que eu vou perder tempo preparando se eu posso ensinar uma pessoa a preparar o cabelo, aonde eu vou pagar ali para ela 15 reais por cabelo preparado, e ao invés de eu preparar, eu vou só montando o penteado de 1 hora. Então, ao invés de eu ir uma maquiagem que demora 1 hora para fazer uma maquiagem, cobro 100 reais, eu faço um penteado em 1 hora, porque eu só vou montar, cobro 200 reais. Então, eu lucro muito mais. Gasto muito menos produto, né, do que maquiagem. Muito menos bagunça, né? Quem é maquiador aí sabe. Tem que lavar pincel, isso e aquilo, a bancada fica aquela... Eu mesmo sempre tentei me ser organizada na maquiagem, mas minha bancada sempre virou uma bagunça. Tinha hora que o produto tava aqui na minha cara, eu ficava meia hora procurando ele ali e não conseguia achar. Enfim. Então, sempre pensei isso. E foi por isso que eu sempre comecei a buscar, né, me desenvolver nos penteados. Porque até então, quando eu tinha mente pequena, o que eu pensava? Mente pequena é que a gente começa, às vezes não tem orientação, né? A gente se vê sozinha nesse mundo. E se você não tem ninguém para te orientar, você fica mesmo com a mente pequena. Até para ser pessoas que vai te mostrando oportunidades, vai te mostrando outras visões. Eu pensava comigo, eu pensava o seguinte, e o penteado, né, que eu via na época na internet, só fica bonito assim porque a modelo é bonita, porque o cabelo da modelo é bonito, porque ela não tem frizz. Eu achava isso.
Ah, e os produtos que ela usa é tudo importado, produto bom. Ah, é por isso. Ah, se eu também tiver um celular bom, uma modelo bonita, um salão bonito para tirar foto e produto bom, meus penteados também vai ficar bom. O que eu fiz? Eu tinha essa crença. Não sei se você aí tem essa crença, mas eu tinha essa crença. Até o que eu fiz? Dei uma arrumadinha no meu espaço, fiz uma paredinha bonita ali para fazer foto, investi num iPhone, comprei os produtos, né, que eu via lá na internet, que eu achava que era aquilo. Peguei uma modelo bonita, fui fazer o penteado e aí adivinha? Foi, né? Foi aí que eu quebrei a cara, que eu falei, não é isso. Eu realmente preciso buscar ajuda. Não adianta eu ficar tentando aprender sozinha, que isso também é uma crença, tá? Que era a crença que eu ia falar aqui após essa. Tentar aprender sozinha, achar que consegue, porque vê vídeo de passo a passo na internet e acha que é aquilo. Aprende uma diquinha e acha que tá aprendendo tudo. Não é. Depois que eu me formei como cabeleireira e eu já comecei a trabalhar com penteados, né, desde o início, eu demorei 4 anos para fazer o meu primeiro investimento em curso. 4 anos. Porque eu tinha todas essas crenças. 4 anos para... Sabe? E aí, quando eu comecei a perceber que em 1 hora eu fazia um penteado e cobrava R$200, comecei a perceber que para eu conseguir, na época, né, para fazer uma mecha, eu cobrava R$200, R$250 para ficar o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro para fazer uma mecha. Eu era muito cuidadosa, usava o X de 20, depois ia para de 30, a hora que estava quase pronto, para as mechas clarear tudo igual, então eu demorava horrores, né? Trabalhava sozinha. Uma progressiva, 3, 4 horas, para ganhar R$150 uma progressiva. Eu falei, o quê? Eu falei, tá muito certo essas contas, não. Foi aí que eu quis cada vez mais me especializar. Me joguei de vez, né, ali nos penteados, arrisquei, investi, porque a gente tem que ter coragem, em cima de tudo, coragem, porque a partir do momento que você trabalha por conta, se você não tem coragem de investir em você, se você não tem coragem de investir nos produtos, nas ferramentas que você precisa, desiste, porque senão você vai ficar só patinando. Empreender tem que ter coragem. Você tem que ter coragem e você tem que ser uma pessoa inconformada. Como assim, Adriana, inconformada? Eu sempre fui inconformada, sempre. Desde que eu nasci. Eu nasci numa família muito humilde, muito pobre mesmo. Não é nem humilde, é pobre mesmo. Para vocês terem ideia, eu fui criada com a minha avó até os 14 anos de idade. A casa nossa, a maioria às vezes aqui nem sabe o que vai ser. As jovens não vão saber o que é. As mais velhas sabem. Era uma casa de pau a pique. O que é uma casa de pau a pique? Uma casa feita de barro, que não tinha nem banheiro, tinha mictório, que era lá no fundo da casa. O que é um mictório? A casinha, um buraco cavado no chão, é ali que você faz as necessidades. Foi assim que eu cresci até os meus 12 anos. 12 anos, minha avó ganhou uma casinha da prefeitura, cidade de 3 mil habitantes, uma casa de alvenaria. Eu nunca quis crescer e continuar tendo essa mesma vida. Eu usava roupas usadas das minhas primas, de uma prima minha, na verdade. Minha tia sempre me dava. Minhas roupas eram sempre assim. A primeira roupa que a minha avó comprou pra mim foi quando surgiu R$1,99. Eu lembro certinho, R$1,99, as lojinhas de R$1,99. Ela comprou uma blusinha pra mim, que aquela blusinha era assim, lavava, secava, eu tava com ela no corpo. Lavava, secava, eu tava com ela no corpo. Pra eu comprar a minha primeira calça jeans, eu lembro até hoje, eu queria aquela calça jeans que tinha elástico atrás, que era o que tinha, né? Tava na moda. Eu trabalhei de frente à casa da minha avó, era um sítio. Minha vizinha ia catar algodão. O que eu falei para minha vizinha? Me leva junto. Eu tinha 12, 13 anos. Me leva junto. Eu quero ganhar meu dinheirinho também. Eu fiquei uma semana inteirinha, eu lembro até hoje, para ganhar R$44. Uma semana inteirinha, catando algodão, morrendo de medo, que eu morro medo de sapo. E quem já catou algodão sabe que nos pezinhos ali pode ter uns enormes. Uma semana para ganhar R$44, para me comprar minha primeira calça jeans. Eu fiz a pobre da minha outra avó, que morava em Jales, rodar a cidade inteirinha, porque eu queria a calça jeans mais bonita, que custasse menos de R$44. Vai vendo. Então, eu sempre fui inconformada com isso. Inconformada. Eu sempre, né? Depois ali que eu cresci fazendo os penteados, né, como cabeleireira, que a gente descobre, né, um outro mundo diferente de trabalhar CLT, né?
Um dia de serviço você ganha ali pro mês inteiro, para quem trabalha, né? Comparando quem trabalha de CLT, ganha um salário mínimo de repente. Então eu sempre fui inconformada. Eu também quero viajar, também quero ter uma casa, também quero ter um carro. Por que não? Eu também quero sair para jantar. Eu sou lubriguenta. Sempre fui lubriguenta. Até os meus 18 anos, eu não sabia nem o que era lanche, sorvete. Fui criada na manga. Tinha um pé de manga do lado da minha casa. Fui criada na manga. Eu falo que fui criada na manga. Molecona mesmo. Em cima de árvore. Não sabia o que eram essas coisas. A partir do momento que a gente vai descobrindo, eu sempre falo, o paladar não retrocede, não é? Você experimenta uma coisa boa, você quer aquilo para sempre. Não é? Você experimenta um vinho bom, você vai querer o outro ruim que você tomava antes? Não, você vai sempre almejar o bom. Então você tem que ser inconformada. Ou a gente é uma inconformada e corre atrás, ou a gente se conforma e larga e fica por isso mesmo e aceita a vida que tem. Não é assim? Também amo manga. Vamos lá para a próxima crença. Já falei aqui, aprender milhões de tipos, né, de penteado para saber fazer o penteado. Já falei de passo a passo. Achar que vai aprender sozinha. Falei todos, apenas o último que não, que é não acreditar em si própria. Essa é a maior crença, porque a maioria acha que acredita em si. A maioria acha que acredita em si, mas no fundo não acredita. Por que não acredita? Se acreditasse, não tinha medo de investir, não tinha medo de se dedicar. Investir, que eu falo, é investir em você, em conhecimento, em produtos, no que for necessário para fazer a coisa acontecer. No que for necessário para fazer a coisa acontecer. Primeiro, seu CNPJ fica rico, depois você, tá? Primeiro seu CNPJ ficar rico, depois você. Na medida que você ainda não acredita em si, você fica travada para tudo. O primeiro caminho é você acreditar em si mesma. Acreditar que você também consegue, que você também pode. Às vezes você está falando, mas eu acredito em mim. Não acredita. Porque acreditar em si mesmo é muito mais profundo do que a gente acha. Muito mais profundo do que a gente acha. Eu falo até mesmo que acreditar em si mesmo. Sabe quando às vezes você, talvez para ficar mais claro, sabe quando às vezes você tem uma ideia assim, que você fala, nossa, que ideia genial, tal. Aí você fica morrendo de medo. Será que essa ideia não é uma ideia de jirico? Será que vai dar ruim? Acho que eu tô viajando na maionese. Aí você descobre que aquela ideia que você teve, que era genial, que você achou que era genial, realmente é genial. É uma ideia que vai trazer muita grana no seu bolso, que vai fazer muita diferença na sua vida. E aí você só percebe isso quando você escuta o relato de alguém que fez aquilo que você tinha pensado. Então a gente tem que tem que se ouvir, tem que acreditar em si, tem que arriscar, não pode ter medo. Testa, você só vai saber testando. Não é porque para o outro não deu certo, para você não vai dar. Não é porque o outro desistiu que você vai desistir também. Tem gente que desiste fácil. Tem gente que desiste muito fácil. Eu nunca... Não, acho que isso é uma coisa que eu sou na vida, é teimosa. E eu só confio em quem fez acontecer. Quem não fez acontecer, eu não confio no que a pessoa fala. Penteado não dá dinheiro. Será? Não dá dinheiro? Muita gente fala, eu quero ter a agenda lotada, eu quero cabeleireira. Presta atenção, vou puxar a tua orelha, tá? Me permite aí? Vou puxar a sua orelha. Meu sonho é viver de penteado, meu sonho é cobrar um valor justo no penteado, meu sonho é lotar minha agenda. Viver de penteado. Aí você vai olhar o perfil, não tem uma foto profissional no perfil, não tem uma bio clara, não tem nenhum link para a pessoa chamar no WhatsApp. Vai olhar no portfólio, que é o Instagram, tem 3 fotos de penteado. Uma tá aqui embaixo, você dá uma dedada, tem uma. Você dá 4 dedadas, tem outra lá embaixo. Você dá 3 dedadas, tem outra lá embaixo. Se você caçar, você acha ali uns 3, 4 penteados. Como que você vai ser especialista em penteado desse jeito? Como? Não tem como. É o que tem que ter no seu perfil se você quer ser especialista, se você quer ser lembrada como penteadora. Não adianta você fazer 1001 coisa. Você pode até fazer 1001 coisa, mas você tem que se dedicar em apenas uma, naquilo que você quer ser melhor.
Foi o que eu fiz. Lembra? Eu falei pra vocês que comecei como cabeleireira? Na medida que eu percebi que, nossa, opa, penteado, maquiagem aqui, que eu ganho num dia com penteado e maquiagem, era minha semana todinha de atendimento, sozinha. Falei, Aí eu pensei comigo, eu quero ser especialista em penteado e maquiagem. O que eu fiz? Meu portfólio, meu Instagram. Um ou outro corte, só se fosse muito bonito, muito uau. Escova não existia no meu portfólio. Tinha maquiagem, tinha penteado. Então é isso que tem que ter. Quando eu parei de trabalhar como cabeleireira, e nem por isso eu fiquei sem cliente, de corte, de mecha, de sobrancelha, era design de sobrancelha. Nem por isso eu fiquei sem cliente. Mas o que eu divulgava? Eu divulgava o penteado e a maquiagem, que era o que eu queria ser lembrada como especialista. Era o que eu queria me tornar. Quando você faz tudo, você não é lembrada por nada. Porque você não se destaca em nada. Por que você não destaca em nada? Porque você não é competente? Não, não é porque você não é competente. Porque você é uma pessoa só. Imagina você ter que se especializar, ser boa em tudo que você faz aí no salão. Impossível, você é uma pessoa só. Então a gente tem que escolher. Na época, por exemplo, eu escolhi me dedicar em penteado e maquiagem. Foi o ouro para mim. E aí, quando a cliente vê que você faz de tudo mais ou menos, você não é lembrada, você não é vista, você não é valorizada. Na medida que você se posiciona, que isso é um outro assunto, né? E que você assume, tem essa coragem de começar a treinar, postar. Mesmo que tá feio, posta. Tua cliente não entende, de repente para ela tá lindo. Sempre tem alguém que vai gostar. Né? Gosto é igual, cada um tem o teu. Sempre vai ter algum que vai odiar e vai ter outro que vai amar. É assim que você vai ficando lembrada. E eu sempre falo para as minhas alunas, começa a mudar o teu perfil. Começa a postar mais penteados. As clientes, elas falam, olha que legal que tá seu trabalho. Nossa, eu tô amando. É desse jeito. E quando eu parei, né, que era o que eu ia falar, quando eu parei fui parando aos pouquinhos, tá? Ali como cabeleireira. Primeiro eu parei com progressiva, que era coisa que demorava muito. Depois parei com mechas, que também era coisa que demorava muito. Fui parando aos pouquinhos. Depois parei com corte, fui parando. Aos pouquinhos eu fui tirando. E assim, fazia 2 anos que eu tinha parado, 2 anos que eu tinha parado de fazer mecha. Tinha cliente perguntando, Andri, você não volta? Nossa, nunca mais acertei fazer com outra pessoa. Não tem cliente que fala assim? Gostando do seu trabalho, né? Que, volta. Não, só o meu, por favor. É assim, né? E assim vai indo. É uma evolução, isso mesmo. Só que para isso a gente tem que ter coragem. E tem que assumir. Por quê? Assumir. Olha, gente, eu aprendi uma coisa que foi libertador. Libertador para mim. Há um tempo atrás, há uns 2 meses atrás, por aí. Eu tava assim, nossa, muito cansada, muito exausta, sabe? Assim, eu tava querendo, tipo assim, fechar meu Instagram, sumir por uns 3 meses, depois voltar. Precisava de um tempo, sabe? Porque eu tava achando que tava muito pesado, e produto, e curso, tava muito pesado para mim. Nossa, tava muito pesado, muito. Até que eu conheci uma pessoa que ela é mãe, tem dois filhos e é mãe solteira. Eu sou casada, eu tenho meu marido que me ajuda em um monte de coisa. Agora você imagina uma pessoa que é mãe solteira, tem 2 filhos, tem uma puta de uma empresa, ela tem não sei quantos CNPJs, dá conta de tudo e ainda é linda, maravilhosa. Aquilo pra mim foi um tapa na minha cara. Foi um tapa na minha cara. E ainda por cima, você descobrir que você escolheu isso. Foi eu que escolhi o que eu estava falando que eu estava cansada. Foi eu que escolhi ter minha linha de produtos. Foi eu que escolhi. Foi eu que escolhi querer dar curso online. Foi eu que escolhi. Lá atrás, eu sonhava em ter minha primeira aluna. Lá atrás, eu sonhava em lançar o meu primeiro produto. E agora eu não estou valorizando, agora eu estou achando que eu não estou dando conta, agora está muito difícil e não sei o quê. A gente começa com muito mimimi, não é? Até que a gente vê alguém que faz 1000 vezes mais que a gente e a gente se renova, a gente fala, poxa, olha, era um mimimi meu. É responsabilidade minha, foi eu que escolhi isso, foi eu que escolhi isso. Se eu não quero ter esses problemas, então eu não faço nada. Fecho tudo isso aqui, vou viver no mato. Era o que eu estava querendo fazer, mudar para um sítio, viver da roça, plantar, colher, né? Eu cresci meio no sítio, eu amo.
Era isso. E ter a vidinha mais ou menos ali, simplesinha, e ter que se conformar com aquilo. Mas eu sempre fui uma inconformada. Sempre fui uma inconformada. Eu quero uma casa no sítio, morar no sítio, mas eu quero a casa, com banheira, com uma piscina infinita, com uma paisagem maravilhosa, do bom e do melhor. Não é? É isso. A vida simplesinha que eu quero é essa. Então eu que escolhi isso aqui. Então eu assumo que eu escolhi isso aqui. Vou fazer o que precisa ser feito. É assim que a gente tem que agir na nossa profissão. Você escolheu, assume. Assume que foi você que escolheu e valoriza. Não é? Às vezes você começa a se comparar. Comparar com o quê? Com quem? Você é você, as outras pessoas são as outras pessoas. Não tem que se comparar. Olha lá, eita, imagina eu sendo pai e mãe ainda dou conta de mexer com todo tipo de cabelo. Ó, tá vendo? Então, a gente às vezes não sabe agradecer, é isso mesmo. Quem não é cabeleireira consegue também, tá? É, primeiro, você não precisa escovar cabelo, fazer penteado. Se você quiser aprender a fazer escova, faça. Aprenda, mas não precisa. Eu tenho várias alunas que começaram do zero. Tenho certeza que aqui tem alguma penteadora que começou e não era da área da beleza. E hoje vive de penteado, hoje se destaca em penteado, tem muitas pessoas. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. E penteado, gente, é um amor assim, que você é uma coisa que a gente se apaixona, né? Não tem jeito. Na nossa, eu precisava ouvir essas palavras. É assim. E a gente vai aprendendo sempre, cada vez mais, com quem tá acima da gente, né? Tem uma frase no marketing que o pessoal fala é o seguinte: se você é a mais inteligente da mesa, então você tá na mesa errada. Se você é a mais inteligente da mesa, você tá na mesa errada. Eu hoje vivo de penteados, não trabalhava na área da beleza, fiz um curso com você e estou amando. Aqui a Ruth, ó, não era da área da beleza. Essa é a minha dúvida. Sempre escovo o cabelo, mas parece que não dura, principalmente os cachos. Tá errado. Aqui, a Daiane também, ó, eu não era, trabalhava com solda. Olha só, a Daiane trabalhava com solda. A coisa nada a ver com a área da beleza. E a Daiane tá arrasando. De um tempo pra cá, tenho colocado muito em prática isso. Fazer o que tem que ser feito. É isso aí, gente. A gente fica com muito mimimi. O nosso mimimi não é porque a gente quer. É porque às vezes a gente acha que tá dando errado, a gente esquece da nossa evolução. A gente esquece, a gente fica se comparando tanto, né? Tanto, que você esquece como que era ontem teu penteado, como que tá agora, quanto que você ganhava ontem, quanto que você tá ganhando agora. E não valoriza isso. Porque a gente esquece, a gente é muito ingrato. Depois que eu aprendi que eu que escolhi ter a vida que eu tenho, foi eu que escolhi. Para mim, uma coisa assim que meio que eliminou da minha vida é mimimi. Me renovei, assim, sabe? Para mim foi uma mágica escutar essa palavra. Para mim foi uma mágica. Foi libertador. Foi você que escolheu. Então assume. E faz o que precisa ser feito ou desiste. Eu trabalho mais com maquiagem e percebi a necessidade de aprender penteado. Eu fiz um curso e aprendi o básico, mas quero aproveitar. Comenta que eu quero. Se inscreve no workshop. São 3 aulas. Quem já se inscreveu não precisa se inscrever novamente. Outra coisa, aqui no meu feed tem um post escrito Workshop Domina os Penteados de Forma Fácil. Tá fixado. Você pode participar do sorteio que tá rolando lá. Tá? Você vai lá, vai ler todas as regras certinho, participa do sorteio. O sorteio é uma bolsa recheada de produtos da minha linha, mais uma vaga para formação Master, que é o meu curso completo online, onde eu vou abrir as inscrições no dia 18.
tá? Então, quem ainda não participou, vai lá, lê as regrinhas para você estar participando também, tá? Então, além de muito conhecimento que você vai adquirir no workshop, você ainda vai estar concorrendo aí a esse sorteio. Tem mais sorteios, que quem participar do workshop vai saber, tem mais três ou quatro sorteios. Acho que mais 3 sorteios além desse que tá já aqui no meu feed, tá bom? Ó, amanhã, me fala aqui, quem aqui tem dúvida sobre cobrar? Me fala aqui, tá cobrando baixo, gostaria de cobrar mais alto? Quer saber aonde está errando para conseguir elevar o valor do penteado? Amanhã essa live aqui é para você. É mais uma live de aquecimento para o workshop. Essa semana tem 3 lives de aquecimento. Semana que vem tem mais 3 lives de aquecimento, tá? A live de amanhã, vou falar sobre precificação de penteado. Amanhã é quarta. E na quinta-feira vai ser uma live mão na massa de penteado, tá? Ainda tô escolhendo o penteado que eu vou ensinar para vocês. Combinado assim? Beijão, prazer falar com vocês. E a gente se vê amanhã. Até mais. Tchau, tchau.